Olá, amigos. Hoje nós estamos aqui. Você sabe, eu sou Maria Aparecida. Este é o canal Mediunidade Clínica e nós nos encontramos para conversar hoje sobre as histórias de Exu. E já temos aulas anteriores, depois você espia lá. Hoje nós estamos na sequência, né? No nosso encontro passado, nós trouxemos 2 contos e hoje a gente vai trazendo um próximo. E sempre repetindo que das coisas palpáveis até o âmago do espírito, até lá o orixá, até o anjo, até o santo, quem nos leva lá é o nosso psiquismo, tá? Ah, mas se eu faço através da prece, tá, e você faz a prece com o pé ou com a cabeça? É a cabeça que pensa, não é que vai para lá. E sempre a gente cita um autor aqui, gente, porque, você desculpa, eu sou professora, eu leio, pesquiso, vou adiante. Então, o autor de hoje é um baratão, tá? Ele é o Pierre Verger. O Pierre Verger, ele é francês, o nome está falando, né? Pierre Verger, ele é francês, ele era fotógrafo, ele era etnólogo, esse palavrão aí, o que que é? Ah, estuda os povos, estuda as etnias, a língua, estuda aquilo que caracteriza um grupo, né? E ele foi antropólogo também, porque ele estudou o ser humano. Ele nasceu lá em Paris e quando era pequeno o pai dele morreu. Aí morreu a mãe, não, morreu depois o irmão. Depois morreu o outro irmão. E quando ele já era adulto, já trabalhava, tudo, morreu a mãe. A família foi morrendo, 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 ele ficou sozinho lá. Ele falou: bom, também não quero mais brincar de família. Agora eu vou viajar e eu vou fotografar o mundo por aí, vou ver o que que tem, né? E no pós-guerra, lá em 1946, né? A Segunda Guerra Mundial, acabou a guerra, tudo. Ele falou: bom, agora não vou mais ficar aqui, vamos embora. E ele veio e ele chegou aqui no Brasil e ele bateu com o costado lá em Salvador, né? E ele preferia os lugares mais simples, as pessoas mais simples do que grandes lugares rebuscados. E ele esteve no Recife, ele esteve em Olinda e ele conheceu e documentou, ele registrou tudo que ele foi vendo, né? Nessa região, a religião afro que mora por ali tem o nome de Vodum. Porque as tribos que foram para lá, dos locais que vieram com essa nomenclatura. Mas não foi o único lugar que ele passou, que ele conheceu, e em Pernambuco. Em Pernambuco é Xangô. Então ele foi lá em Pernambuco. Você vê que ele estava lá da Bahia, mais Pernambuco, ele estava ali naquela região e esse interesse que ele tinha de pesquisa e de pesquisar a religiosidade das pessoas mais simples, né? Ele percebeu que todo mundo ali tinha essa religiosidade era de origem africana e então ele resolveu estudar um pouco isso e um estudo sério acerca. E por conta desse estudo sério para estudar os rituais afros, ele foi estudar os rituais afros na África. Então ele ficou 2 anos aqui e ele vai para a África. E ele vai lá, estuda, vê na África, ele vive aquelas circunstâncias, aquele povo, documenta, registra. Ele, né, francês, fotógrafo francês. Aí ele faz os cursos dele lá, as pesquisas dele lá, frequenta os ambientes religiosos lá e o francês volta para cá, babalaorixá. É mole? Então, presta atenção na conversa, né? E ele vem, ele recebe nesse batismo que ele faz, ele recebe o nome de Fatumbi e ele coloca esse nome lá no meio do nome dele. E Fatumbi quer dizer nascido de novo das graças do Ifá,
E isso aconteceu em 1953. Então, a intimidade com essa religiosidade, com essa religião, com essa forma de pensar, tinha nascido lá na Bahia, quando ele chegou aqui, vindo da Europa, né? E facilitou o contato com os sacerdotes e as autoridades, ele acabou sendo, então, iniciado. Ele acabou sendo um babalaô, painho, era o painho francês. E ele, além da iniciação religiosa, ele começa então a exercer esse ofício de pesquisador, porque para ele isso foi tão intenso que ele sai procurando, olhando, pesquisando, vendo o que tem. E em 1966, por conta desses estudos que ele faz, ele obteve um título de doutor em Sorbonne. Então você veja, a pessoa ela se dedica àquilo que ela faz de corpo e alma, e ele defende uma tese sobre tráfico de escravos. Por quê? Porque ele estava no meio daquilo, vendo aquilo, estudando aquele povo, aquela religiosidade, os costumes, o que eles comiam, como que eles viam essa situação, por que eles vieram para cá, e isso lhe valeu um doutorado, né? Então, não é o que você faz, mas é como você faz que vai trazendo um conhecimento para você. Lucro, gente, não é só lucro de você ganhar dinheiro, não tenho nada contra ganhar dinheiro, eu trabalho, ganho também, mas é que não é para parar só na coisa material aqui, você pode aprender muito mais, você pode se desenvolver muito mais, você pode deslanchar, né? E entre outras coisas, de tudo que rendeu esse trabalho dele, rendeu a publicações de alguns livros, e num desses livros chama-se As Lendas Africanas dos Orixás. E é de lá que eu trago hoje historinhas pra gente, né? Das pesquisas dele que ele fez, ele traz histórias de Exu. E você já sabe, Exu é o primeiro da série, é o que inicia a série, né? Então eu quero que você olhe um pouco essa imagem do Exu aí, e eu quero que você conte para mim o que transmite essa imagem para você. Pensa uma coisa, a primeira coisa que vem, e se você não esquecer, lembrar e quiser colaborar com a minha pesquisa, você entra aí e escreve qual foi, o que te transmitiu essa imagem. Porque a gente vai falar muito de símbolo, e aí é a minha pesquisa que que você vai participar da minha pesquisa então. E aí você vê a próxima imagem. E na próxima imagem eu quero que você veja também o que bate essa imagem para você. Primeiro era aquela imagem lá do tridente, agora tem uma outra. Ah, o que é a outra? Não estou descrevendo a imagem para não influenciar aquilo. E depois eu quero que você olhe a terceira imagem. Aí a brasileirou. Quando a brasileirou, você já viu o que aconteceu, tudo virou samba, né? Muito bem, então você olhou essas três imagens, você teve uma impressão, você teve lá, despertou alguma coisa em você, transmitiu alguma coisa para você. Você põe uma palavra lá, você entra lá e põe aí nos comentários, você não vai fazer um tratado. O que despertou em você? Põe uma palavra lá e pronto. E eu já fico muito grata. Então, voltando a falar das imagens, agora que você já sacou as imagens, você fez uma associação, por exemplo, com uma Nossa Senhora, a serenidade de uma Nossa Senhora, a alegria do menino Jesus, né? Ou isso te trouxe, assim, uma coisa de poder, uma coisa de sedução? Pensa aí agora, qual já é a lição para você fazer nesse minuto solene. O mesmo pedido que você faz para Nossa Senhora, o mesmo pedido que você faz para o anjo da guarda, o mesmo pedido que você faz para Iemanjá, você faz para o Exu? Que coisa que você pede para o Exu? Não precisa contar para ninguém. Você está fazendo um exercício para você, tá? Qual é o tipo de coisa que você pede para Nossa Senhora e qual é o tipo de coisa que você pede para Exu? E você vai estabelecer uma diferença
só para você. Agora nem vai escrever nada para ninguém, nem nada. Agora é só para você fazer lá o seu movimento de reflexão. Então, você já percebeu que no processo de aculturação, o Exu abrasileirou-se, né? E o Exu é uma imagem arquetípica. A imagem é um símbolo que mobiliza um potencial interno. É isso que a gente está olhando. O símbolo está mobilizando o que em mim? Quando nós falamos de um potencial interno, nós estamos falando do arquétipo. E o Exu é uma figura arquetípica, é alguma coisa, é um potencial que está lá dentrão, né? E nessas alturas, para falar de arquétipo, eu queria que você se lembrasse de um modelo que a gente já viu outras vezes. Se você olhar para a tela, você vai ver aquela ilha que representa o ser. Isso é um símbolo, né? Não é um ser, é um símbolo, é um desenhinho. Então, nesse desenhinho, você tem uma parte da ilha que está lá em cima da água e você tem um olho lá. Aquilo é a consciência, é o que você vê, o que você enxerga, o que você experimenta, aquilo que é a tua experiência. E a parte de baixo é o inconsciente, é aquilo que você não vê. Na próxima imagem, eu quero que você observe agora que a gente vai aprofundar essa ideia. Lá você tem, lá em cima no olho, você tem a consciência. Então, tem um olho, primeiro, segundo, terceiro. Representa cada um de nós, né? Então, eu, você, o outro, a gente tem uma parte que a gente vê, que a gente olha, que está consciente. Depois, da linha para baixo, era inconsciente, mas eu quero que você se recorde que o inconsciente, então, nós já falamos um bocadinho sobre o inconsciente pessoal, que diz respeito à sua pessoa, e o inconsciente coletivo, que diz respeito a toda a humanidade. O arquétipo, esse potencial que eu estou me referindo, como o Exu, ele mora lá naquele fundão, ele mora lá no inconsciente coletivo. O arquétipo mora no inconsciente coletivo. E para ele vir para fora neste momento, nós estamos usando um mito, uma história, né? Nós estamos fazendo uma ligação. E quais são os arquétipos que nos interessam agora? Arquétipo é aquilo que você sabe que tem, que existe, que tem uma existência psíquica, mas que você não vê. Então, um orixá, um anjo, a divindade, o sagrado, você não vê, você não vê. Mas você sabe que tem lá uma coisa, uma entidade, é uma coisa, não sei bem o que é, mas está lá. Isto é uma força arquetípica, não sei bem o que é, mas está lá. É um potencial. Então, esse potencial mora lá no fundão, mora lá no inconsciente coletivo. E como ele vem vindo para fora? Ele vem para fora através do mito. Olha aquela seta que está trazendo para fora e no caso a gente está pensando no mito dos orixás. E o Exu aqui é visto como um orixá. Alguém já falou para mim, mas Exu não é uma entidade? Num próximo momento a gente faz uma distinção. Agora o curso é de orixás, mas para você não ficar sem resposta, é assim. Há duas correntes. Uma corrente que vê que um orixá é um homem que viveu na Terra e se divinizou, do tipo Jesus. É um ser que teve aqui no planeta e se diviniza, até um pouco aqui, viveu no planeta. E uma outra corrente que diz assim: não, os orixás, eles nunca viveram no planeta. Eles são de outro plano e eles permanecem num outro plano. Então, o Exu, visto como um orixá, ele nunca viveu aqui na Terra. Visto como uma entidade, é uma pessoa que já viveu na Terra e depois segue de uma outra forma. Tem duas correntes, estudam isso. E qualquer dia a gente pode aprofundar essa ideia. Mas indo para adiante na nossa história, através do conceito de arquétipo, então, você tem lá o orixá, é uma força interna herdada pela humanidade coletivamente. Qualquer arquétipo é uma força interna que a humanidade herdou. Então,
não é uma coisa só para mim, só pessoal. Não, é para mim, para você e para todo o resto da humanidade. E o Jung, pelos caminhos da psicologia, ele nos traz a possibilidade de perceber nos mitos diferentes caminhos simbólicos na formação de uma consciência coletiva, porque ele vai falar que o arquétipo, ele foi se formando. Sabe, pensa assim, você ensina para o teu filho, que ensina para o teu neto, que depois ensina para o filho dele, e a humanidade teve uma geração, outra, a humanidade toda teve uma geração, outra, e foi constituindo algumas ideias, e essas ideias estão lá. Elas, quando você vem para cá, aquela ideia já existia. Quando você nasceu no planeta, a ideia de pai, de mãe já existia. Então, esta coisa que já existia e que está lá e que é um modelo muito antigo é chamado de arquétipo. E o Exu é um modelo muito antigo, portanto, cabe direitinho nessa categoria, né? Nesse sentido, então, todos os símbolos, eles existem numa cultura e eles são atuantes, né? Aquilo tá lá, o arquétipo tá lá, vem, uma cultura simboliza de um jeito, outra simboliza do outro, mas aquilo tá lá, atuante. E eles são atuantes principalmente em algumas instituições que são marcos do caminho da humanidade. A humanidade toda, desde que apareceu até agora, desenvolveu estes arquétipos. Ou a gente esta origem um tanto quanto nebulosa, mas que você sente este potencial. Esse, por exemplo, você fala russo, eu não falo, mas existe um potencial dentro de você. Você pode vir a aprender, você pode vir a praticar alguma coisa com esse idioma. Então, o arquétipo é assim, é um potencial que está lá, existe dentro de você, e você pode trazer isso à luz. A humanidade fez isso, saindo do caminho das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento, do inconsciente para o consciente. E quando ele traz do inconsciente para o consciente, isto vem através de um mito, né? Isso vem vindo para cá. E o endereço dos orixás, então, no pensar humano, é o inconsciente coletivo. E o mito, o que é, Aparecida? É uma projeção desse inconsciente coletivo, tanto quanto um sonho é uma projeção do seu inconsciente pessoal. Então um sonho e um mito é meio que a mesma coisa? Ninguém vê, ninguém toca, o sonho é só seu, mas o sonho você sabe que existiu. E existiu para você, não que você deve ter acordado com os olhos abertos, existiu num outro estado de consciência. Então, vai ficando um pouco mais difícil de entender, vai. E você precisa pesquisar? Precisa. E você precisa ter paciência? Precisa. Mas não é paciência comigo nem com o curso, é paciência com você, porque cada um de nós tem um nível de aprendizagem. Aprende um pouco hoje, um pouco depois, um pouco depois. Você foi na escola e aprendeu tudo que você aprendeu num dia só? Não, num dia só não aprendeu nem as letras. Às vezes não aprendeu nem o caminho da escola, mas precisou levar muitas vezes para aprender o caminho, não é? Então, o mito é a projeção do inconsciente coletivo e o sonho é a projeção do inconsciente pessoal. No nosso conto de hoje, a gente deu uma ventilada só para lembrar disso, né? O Exu, os nossos contos é sobre Exu. E o Verger, ele não faz como o outro autor que nós vimos, né? Que ele põe o nome do conto. Não, o Verger ele faz assim. Ele põe o Exu, põe o nome Exu e põe todos os contos do Exu lá. Então, chama-se Exu. Porque hoje a gente vai ver a história que o Pierre Verger contou. E ele começa contando assim, que o Exu é o mais sutil e o mais astuto de todos os orixás, né? Ótimo. Então, você já está situado que o Exu é um arquétipo e que ele é o mais sutil, tem que saber o que é sutil, e mais astuto do que todos os outros orixás. Então,
Quando nós vivemos a astúcia, nós vivemos uma dimensão arquetípica. Nós damos a mãozinha para o orixá. Ah, mas é assim que faz contato? É quando você vive algum item daquela relação. Quando você vive alguma coisa daquele arquétipo, você está fazendo contato com aquela força, com aquele potencial. Então, quando nós vivemos a astúcia, nós vivemos a dimensão arquetípica de Exu. O arquétipo da astúcia. E o que é astúcia? Melhor entender, né? Olha, gente, quando a gente não sabe, a gente não passa batido, não. A gente vai lá, estuda, abre o livro, dicionário, pesquisa, porque senão fica tudo meio por cima, sabe? E aí você perde a oportunidade de apreender, de tornar aquilo um prisioneiro seu, porque aprender vem de apreendere, que é tornar prisioneiro. Quando você aprende, é para aprender, não é só para passou aqui e esqueceu, né? Então vamos entender o que nós entendemos por astúcia. Às vezes uma faculdade de enganar o outro, né? Ele é muito astuto. Ele usou de um artifício para aquilo. Ele usou de um ardil. E o cara tem uma lábia. Isso é astúcia, argúcia, artimanha. Não sei que artimanhas que ele usou, mas que ele fez dar certo. Uma certa sagacidade. Mas escuta, ter astúcia não quer dizer que sempre eu vou usar para ser muito esperto e tirar partido de tudo e passar todo mundo na pinguela. Não é isso. Quando um advogado, para a gente entender, né, ele tem bastante sagacidade, ele tem uma aptidão para aprender, para tirar daquilo a situação, um raciocínio fino, rápido, presença de espírito. Então é isso, presença de espírito, raciocínio rápido. Ah, então o Exu tem raciocínio rápido, tem presença de espírito? Tem, para ele usar do jeito que ele achar que é conveniente. E você que tem um Exu interno, que todo mundo tem, a humanidade inteira tem arquétipo, tá? Então, ai, Aparecida, você está falando que eu tenho um Exu? Bravo, bravo. Então, você tem o arquétipo da sagacidade, da astúcia, da sutileza. Quando você usa este potencial que você tem, você está abrindo uma força para isso se instalar em você. A força se instalar em você é uma coisa. Como você usa a força é outra coisa. Que direção você dá para ela é outra coisa. Usar energia elétrica e levar choque é uma coisa. Usar energia elétrica para tomar um banho quentinho no inverno é outra história. Ou tomar um suquinho gelado no verão é uma outra história. Você está entendendo o uso que a gente pode fazer do potencial que tem? Eu posso usar de uma forma ou de outra forma. Quando nós vivemos a sutileza, ele é o mais sutil. Nós vivemos a sutileza quando nós vivemos com extrema delicadeza, com uma tenuidade, com finura, uma coisa, sabe, meio que um tecido de fio de seda, muito leve, suave. Então você não faz leve. Tudo depende. Então, nós no planeta, neste momento, aprendemos por contrastes. Então, nós precisamos de coisas leves, de coisas sutis e precisamos de coisa mais densa para a gente estabelecer o paralelo, senão a gente não aprende. A gente precisa do claro para saber o que é o escuro. Se eu só vivo no escuro, vem alguém e fala, olha o claro, o claro. Você não sabe o que é claro. Vai lá pro cego e fala assim, aquele é cor de maravilha, aquele lá é cor de abóbora. O cara não sabe, ele nunca viu. Tem que perceber uma coisa e perceber outra para estabelecer a diferença.
Então, essa agudeza de inteligência, essa agudeza de espírito, né? É que é a sutileza. Quando nós vivemos a sutileza, nós vivemos uma dimensão arquetípica dos orixás. O seu jeito de ser sutil pode ser para o bem, ou o seu jeito de ser sutil pode ser para o mal. Então, a sutileza é aquele raciocínio ágil. Agora, com que finalidade eu uso o raciocínio ágil é outra conversa. Então, a gente vai aprendendo a olhar para estas coisas e olhar para o Exu para ele não levar conta de tudo. Até porque você lembra, o pedido que você faz para Nossa Senhora, você não faz para o Exu, né? Então, na astúcia, o Exu aproveita-se de suas qualidades para provocar mal-entendidos, né? Discussões entre as pessoas ou para preparar armadilhas. Quando você usa a sua sutileza, a sua astúcia para provocar mal-entendidos, você está evocando o Exu. Depois não sabe por que ele vem. Aí quando vem, quer ir lá tirar, não sei o quê. Uai, por que ele veio? Ele veio porque eu abri a porta, eu abri espaço. Você está vendo como é que a gente abre espaço, né? Vai lá dentro e identifica quando você aproveitou-se das suas qualidades de seduzir. Isso é astúcia, né? Ah, e nós podemos seduzir para o bem ou para o mal. Ai, sedução é sempre uma coisa ruim, Aparecida? Não, sedução nem sempre é uma coisa ruim. Você pode seduzir o seu aluno para que ele aprenda mais. Você pode contar uma história de forma tão sedutora que a pessoa nunca mais esquece aquele conto e tira um partido, um aproveitamento daquilo. Tudo depende da intenção que está por trás. Quando você for fazer alguma coisa, pergunta para você com que intenção eu estou fazendo isso. Não precisa contar para ninguém, tá? É só para você se conhecer. Com que intenção eu estou fazendo isso? Continuando a nossa história. O Exu pode fazer coisas extraordinárias, como, por exemplo, carregar numa peneira o óleo que ele comprou lá na loja, lá no supermercado, né? Sem que ele derrame esse óleo. Pera, Aparecida, mas isso é impossível. Como é que ele vai carregar o óleo sem que caia? Então, pensa que carregar o óleo na peneira de fato é uma coisa impossível. Pense em pedir para o Exu uma coisa impossível. Quantas vezes nós queremos coisas que não nos é possível atingir sem que nós nos fortaleçamos, trabalhemos, estudemos? Então, muitas vezes eu quero que o outro me entenda. Às vezes isso é impossível, a pessoa não tem entendimento, não tem alcance para aquilo. Quando você pensa num tema, aqui a sua cabeça faz uma circuitaria neuronal na busca de esclarecimentos. Você faz uma circuitaria física. Eu costumo falar que tem temas que o meu cliente vem e eu deixo ele falar o que ele quiser, porque ele não tem nem byte para ir para uma discussão mais elevada. Você tem que discutir o tema no nível que dá. Então, às vezes nós queremos que o outro nos entenda, e isso é absolutamente impossível. Que o outro faça por mim. Às vezes isto é impossível. Ou que você nunca falou para aquela pessoa que você quer ganhar de presente no dia dos namorados. Você quer que ele adivinhe. Olha, adivinha. Nossa, mas você não gosta tanto daquilo. Mas você falou? Você tornou claro? Não, não tornou claro. A pessoa tem uma sensibilidade tão alta, tão fina, tão leve assim que é capaz de perceber? Não, não tem. Então, isso que você acha que você queria é impossível. É igual o óleo do Exu lá, sabe? Vai olhando a história e vai trazendo a história aqui para dentro que a gente vai conversando junto, né? Às vezes, eu quero que Deus faça acontecer. Deus faz para mim.
Isso é um tanto quanto é impossível. Deus não é seu empregado, né? Você vai lá, reza, acende vela e pede coisa para ele que não está no seu alcance, que não está no seu merecimento, que você ainda não fez por conseguir. Sabe o que ele vai dar? Ele vai dar meios para você. E como você não consegue muito enxergar os meios vão se acumular. E aí você tem que carregar os meios na cacunda. Então, né, é meio que impossível de eu atingir uma coisa sem que eu faça a minha conquista. É disso que o conto está falando. O conto diz ainda que o Exu pode ter matado um pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Parecido, você errou aí. Não, não. É assim que está no livro. Ele pode ter matado um pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje, numa alusão que o tempo não é exatamente linear, que a gente nem vai estudar agora noções de tempo aqui. Mas ele lançou uma semente de uma forma muito sutil. Ele não é o mais sutil? Então fica a lição para você estudar tempo, física e Einstein depois aí em cima da frase, né? E você vai ver que tem fundamento e que as coisas todas se costumam. Todo mundo tá rindo aqui. E eu vou falar que é o que eu acredito, assimzinho, né? Ele se zanga, diz o conto. Ele se zanga, ele sapateia. E ele sapateia numa pedra na floresta e a pedra se põe a sangrar. Se você olhar, a pedra não sangra. Não é isso, mas o conto é simbólico. Quantas vezes nós ficamos bicudo, quantas vezes nós sangramos porque tem alguém sapateando, não é? E quando nós nos zangamos, nós fazemos o quê? Quando nós sangramos, nós fazemos o quê? Sangramos o outro. Então a história vai dando um jeitinho de você e plantando algumas sementes lá dentro para você entender coisas futuras, né? A cabeça dele tem, numa outra parte da história, ele, o Pierre conta, né, que ele tem uma cabeça pontuda, imagina uma cabeça pontuda, e bem afiada, igual uma lâmina de faca, e que não pode pôr nada lá em cima, que não dá para transportar nada sobre ela. E que o Exu é muito malvado, ele tem uma faceta muito malvada, se as pessoas esquecerem de homenageá-lo. Quando as pessoas esquecem de te homenagear, você também fica muito zangado, você faz que nem o Exu, você briga ou não briga, né? Se eu fico muito furiosa, muito zangada, eu entro na frequência do Exu. E o conto continua: é necessário, pois, fazer sempre oferendas a Exu antes de qualquer outro orixá. É bom, antes de fazer qualquer oferenda aos outros, nós cuidarmos antes de nós mesmos, né? Eu vou fazer oferenda para o outro e não me cuido. Antes de eu julgar o outro, eu não me julgo, não olho para mim, é bom eu olhar para mim, né? Porque tudo aquilo que eu não vejo, eu não posso alterar. Se eu olhar, eu vou tentar alterar. E quando eu não vejo em mim, eu projeto lá fora. Então, eu sou louco para apontar o dedo lá fora e ver o que o outro deixou de fazer e não prestar atenção naquilo que eu deixo de fazer. E as histórias vão caminhando e a gente vai interpretando a história. Segunda-feira é o dia consagrado a Exu. Então é daí que sai, é do conto que o Pierre Berger trouxe lá, da onde ele andou, que ficou marcado, que veio, que atravessou o oceano, que segunda-feira é o dia de Exu. Que quem tem que fazer oferendas a ele, que faça nesse dia. Quais são as oferendas do Exu? No mito, as oferendas são farofa, azeite de dendê, cachaça, um gato preto, né? Quando você vai olhar a representação do mito, quando eu tenho que aprender alguma coisa, eu preciso de conhecimento, eu preciso oferecer o meu tempo, eu preciso me dedicar. Esta é a minha oferenda para que o potencial que eu tenha venha para fora. Tá entendendo? Não,
não é exatamente você catar uma farofa, ir lá na encruzilhada e botar lá e que você vai aprender. Não. Você pode até levar a farofa, mas você tem que estudar. Se você não estudar, você não aprende. Você pode até levar o azeite de dendê, mas se você não se inscrever, fica difícil de você entrar na faculdade, tá? Então, é um jeito que tem da gente aprender as coisas, né? E tem uma história que conta assim. Uma vez, haviam dois amigos, né? E esses amigos, eles não discutiam, eles eram ótimos, mas era segunda-feira, que era o dia do Exu. E eles esqueceram de fazer oferenda para o Exu, que eles faziam sempre. E eles foram trabalhar, e cada um trabalhava do lado do outro, numa mesma roça, em terras vizinhas, e era separada só por um canteiro. Então, cada um estava lá do seu lado, fazendo a sua obrigação, e o Exu entrou no meio dos dois e passou por eles e cumprimentou. E falou assim: Bom trabalho, meus amigos. E eles responderam: Bom passeio, nobre estrangeiro. E assim que o Exu afastou, o homem que estava no campo à direita, ele falou para o companheiro dele: Nossa, quem pode ser esse personagem de boné branco? O homem, parceiro do lado, falou assim: Olha, eu não sei, mas o boné não era branco. Ele falou: Não, era branco sim. Eu vi, o boné era branco. Acontece que o boné do Exu, um lado estava branco e o outro lado estava vermelho. Você já viu que o Exu que gosta de fazer uma trocinha, né? Ele passou de propósito com esse chapéu e os caras, um viu branco e o outro viu vermelho. Aí eles eram aquela briga. Não, o chapéu era vermelho. Não, era branco. Não, você tá querendo me chamar de mentiroso. Não. Ah, você tá querendo me chamar de cego. Eu vi, era vermelho. Então, os dois tinham razão, mas o Exu, que estava brigado com eles, porque eles não tinham feito a reverência, foi lá, jogou um contra o outro. E eles brigaram de tal forma que depois eles se agrediram com as ferramentas, com as enxadas que eles estavam fazendo a plantação e se feriram muito. E o Exu ficou bem satisfeito e ele ficou contente porque aquela fúria, né, tinha se realizado. Agora veja uma coisa: a fúria não era do Exu. A fúria estava dentro de cada um. Faz diferença para você a cor do chapéu? A cor do chapéu do Exu não faz, mas às vezes faz diferença para você o tamanho da saia do outro, aquilo que o outro gosta ou aquilo que o outro não gosta. Se cada um daqueles parceiros lá, daqueles companheiros, soubessem respeitar o ponto de vista do outro, ou se eles fizessem assim, que me importa, um pouco de indiferença, se é vermelho, se não é vermelho, que diferença isso vai fazer na minha vida? Então, veja, cada amigo tinha razão dentro daquilo que via. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Essa fúria estava guardada dentro de cada um. Aí era a fúria que abria a porta para a orientação do Exu. Então o Exu estava vingado. A vingança faz parte do nosso lado sombrio. A vingança, sabe aquele bem feito que você fala? Parece que não é vingança, mas isso é uma vingancinha que você está fazendo, né? Então, a sombra, ela guarda elementos lá dentro da gente. Ela pode guardar vingança, mas a sombra, ela não é ruim. E o Exu vem contando pra gente que a gente tem um lado sombrio, né? E a gente vai caminhando para os ritos do Exu, porque eu já contei bastante a história. Então, só para a gente não deixar sem falar aquelas curiosidades que a gente gosta de saber, que os animais que ele usa, a galinha preta, o banho de descarrego é o banho de canela, a bebida aguardente, a pinga, né, a cachaça. O chakra é o básico. Quando ele chega de mão curvada. A comida dele é farinha de mandioca, azeite de dendê, bife. A cor
preto e vermelho. Data comemorativa 13 de junho, o dia de Santo Antônio. Porque na região Nordeste, o Exu não é visto como um cara sombrio, ele é visto como santo e ele é sincronizado em Santo Antônio, para você ver os dois lados do arquétipo, né? A defumação dele usa plantas como a moreira, a folha de bagaço de cana, o dia da semana, a gente já falou nos contos que é segunda-feira, os domínios, as encruzilhadas e os cemitérios, o elemento, o fogo, a planta, a urtiga, o Comigo Ninguém Pode, e o Comigo Ninguém Pode é uma planta daqueles que chamam Camila, e outro dia eu estava pesquisando o Comigo Ninguém Pode, e sabe, e a Camila na história, ela era uma mulher guerreira, meio que amazona, experiente, montava lá no cavalo e ia embora. Na Eneida de Virgílio aparece uma Camila, né? E ganha o poema lá. E os nomes vão se ligando. Então você vê a história, o nome, o dia, isso. Você percebe que quando você pesquisa aquilo, cresce o conhecimento, vai indo e você faz outras coisas. A saudação dele, o Laruayê, a flor sagrada, os cravos vermelhos, o metal, o mercúrio, a particularidade planetária ligada a Mercúrio também, os pontos cantados, né? A pedra, todas as pedras vermelhas e todas as pedras pretas com destaque para o ônix e para o rubi, né? E o ponto riscado, aqueles que têm o tridente e o sincretismo em Santo Antônio, né? Então, quando você vai estudar o mito, por que eu trouxe toda essa montanha de coisa? Para a gente perceber que tudo está relacionado, que tudo faz parte, que cada um descobre de um jeito, que você foi esbarrar lá na planta e que a planta era a planta da Camila, quer dizer, tudo, o arquétipo vai juntando um com o outro, não é só de um jeito, tudo faz parte do todo, né? E eu quero que você escreva, que você participe, que você conta para mim o que você sentiu, se você gostou, se você não gostou, e que você não esqueça nunca que o seu desenvolvimento requer a sua participação, nem que seja ouvindo um conto e aproveitando aquilo para fazer uma reflexão sobre. Fica com um abraço grande, até a semana que vem.